Neste mês de maio, nós vamos fazer uma série de mensagens nos 4 primeiros livros, nos 4 primeiros salmos do livro dos Salmos. E eu quero começar com 3 perguntas. Pense sobre elas. Você deseja ser feliz eternamente? Segunda pergunta. Qual é o caminho, ou o que é a felicidade? E então a terceira pergunta, qual é o caminho para encontrar a verdadeira felicidade? Você deseja ser feliz eternamente? O que é a felicidade e qual é o caminho para encontrá-la? Você pode, talvez até responder, não, eu não quero ser feliz. Mas no fundo, todo mundo quer ser feliz. Nós somos criados para isso. Somos criados para ser felizes. Agora veja, se de fato nós somos criados para viver de maneira feliz, como é que nós podemos alcançar essa felicidade? E o que é de fato essa felicidade? Para muitas pessoas a felicidade é sinônimo de prosperidade, bens materiais. Um emprego com bom salário, uma casa bem acabada, um carro confortável, de preferência econômico, nos dias de hoje. Comida farta, basta. Roupas de luxo. Equipamentos eletrônicos de última geração. Aquele celular caro. Para outros, felicidade é simplesmente gozar de boa saúde. Estou bem, sou fitness. Tá? Mais ou menos naquele estilo, né? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Para outros, felicidade é viajar o mundo. É conhecer lugares exóticos, aquelas ilhas. Lá no meio daqueles países do nada, né? Aquela ilha, lá no extremo do Vietnã. Para outras pessoas, felicidade é viver relacionamentos. Ter sempre alguém por perto. Festas, passeios, baladas, comida, bebida, alegria constante. Agora, vamos pensar um pouco. Se esse conceito de felicidade é isso, é ter essas coisas que eu mencionei, então isso quer dizer que as pessoas que são bem de vida, que são aparentemente bonitas, que têm boa saúde, que são fitness, que viajam pelo mundo, que estão sempre cercadas por pessoas ao redor, sempre, sempre. Então essas pessoas nunca ficariam tristes, concorda? Nunca ficariam desanimadas, nunca enfrentariam uma depressão sequer. Se esse é o conceito de felicidade, concorda comigo? Mas é verdade que essas pessoas que têm tudo isso, também ficam tristes. Você vê aí atores, ricaços, gente internada em clínica terapêutica, gente envolvida com droga, com tudo que você pode imaginar. Então perceba que se isso é verdade, então a felicidade não pode ser encontrada no dinheiro. Porque senão o rico não ficaria triste, não passaria por depressão. Se felicidade é beleza, então nenhuma mulher bonita ficaria triste, concorda? Se felicidade é viajar pelo mundo, com certeza todo mundo deverá viajante. Se felicidade é viver entre amigos e festas, a nossa vida seria uma verdadeira e eterna festa. Você consegue entender isso? Mas se isso é verdade, então a pergunta que nós precisamos responder é: o que é então essa verdadeira felicidade? O que é? Se não é dinheiro, se não é beleza, se não é fama, se não é viagem, se não é roupa, se não é dinheiro, o que é essa felicidade? E mais, como é que nós podemos encontrá-la?
onde podemos encontrá-la de fato? O Salmo 1 tem a resposta. Está escrito. Vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que ela é verdade. Então, Senhor Deus, torna a Sua palavra clara para nós essa noite, a começar do Teu servo. Que a Tua palavra, Deus, toque a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida como um todo. E que nós saiamos daqui diferentes de como entramos. Que o nome do Senhor seja exaltado nessa noite. E que pecadores se rendam a Ti para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os salmos são basicamente canções. E aqui eu quero fazer uma introdução geral ao livro dos Salmos. Os salmos expressam alegria, gratidão, ira, medo, angústia, solidão, perseguição. Tudo que você pode imaginar de sentimento tem nos salmos. Mas os salmos também falam de pecado, falam de louvor, falam da realeza de Deus, Deus como rei. Os salmos também nos levam para o Messias, para Cristo. Os salmos são a expressão da alma de alguém. Olha que interessante. Não é à toa que os salmos são conhecidos na teologia como o saltério, como o inário de Israel. Você se lembra daquele grande reformador João Calvino? Ele pregou todo o livro dos Salmos por 25 anos. E mandou que todos os salmos fossem metrificados. Então, lá na igreja de Genebra, lá no século XVI, existia um inário chamado Inário de Genebra, o Saltério de Genebra. Eles cantavam os salmos, e você pode encontrar alguns deles aí no YouTube. Cada salmo, ele foi escrito dentro de um contexto de vida. Alguma coisa estava acontecendo. O homem que mais escreveu os salmos foi Davi. Davi foi o grande salmista por excelência. Tanto é que ele foi chamado na Bíblia de o doce salmista de Israel. E é interessante porque os salmos foram escritos ao longo de séculos. Por exemplo, um salmo muito antigo é o Salmo 90, que é o salmo de Moisés, o homem de Deus. Então, muito antes de Davi. E um salmo escrito muito tempo depois de Davi, é o salmo que o presbítero Wilson leu conosco hoje na aula, o Salmo 137, que descreve o sofrimento do povo quando estava no cativeiro babilônico. Então, os estudiosos acreditam que Esdras, nós estudamos hoje pela manhã, tenha sido de fato o compilador desses salmos. Ele juntou tudo e formou um grande inário chamado de o Livro dos Salmos. E se foi Esdras, ele foi um homem tremendamente usado por Deus, porque o livro dos Salmos, ele está muito bem organizado. Há temas no livro dos Salmos. São basicamente 4 livros ao longo de todo o livro dos Salmos. Mas eu não tenho muito tempo aqui para descrever tudo o que eu gostaria. Então tenha em mente que o livro dos Salmos é um livro compilado e muito bem organizado. Dito isto, o Salmo 1, o Salmo que hoje vamos estudar, ele é a porta de entrada do livro dos Salmos. É como se fosse um prefácio. Quando você compra um livro, tem lá o prefácio, e o Salmo 1 é esse prefácio. E não é por acaso. Os Salmos, além de serem cantados, eles também tinham uma outra função importante em Israel. Eles eram para ensino.
É por isso que muitas vezes você vai ler um salmo e lá no título está escrito assim, salmo didático. Isto é, salmo para ensino. E o salmo primeiro, ele é um salmo didático, embora não diga nada, mas ele é um salmo de instrução. Então o escritor do livro dos salmos, ou o escritor desse salmo em especial, ele queria que os seus leitores aprendessem de fato uma grande lição. Era um salmo de ensino, um salmo de instrução. É como se o autor estivesse dizendo assim para os seus leitores, olha, vocês querem ser felizes? Vocês querem entender a felicidade? Onde encontrar a felicidade? E como viver essa felicidade? Então leiam o livro dos Salmos. Meditem no livro dos Salmos. Cantem o livro dos Salmos. Pense no Salmo primeiro como esse prefácio. Dizendo assim, leiam. Cantem. Orem os Salmos. Muito bem. O que é que o salmista, então, nos mostra de maneira geral no Salmo primeiro? Ele nos ensina o caminho para a felicidade. E ele mostra que somente Deus pode ser, de fato, essa fonte de felicidade. Entretanto, o homem tem que buscar essa felicidade. Não é uma felicidade que vem de maneira natural. Ela precisa ser buscada. Imagine alguém que está caminhando no deserto e de repente ele encontra um grande poço cheio de água. A água não vem a ele. Ele precisa ir até a água. Ele tem que descer um balde, captar a água e trazer até si. Então é isso que o salmo está dizendo. Nós precisamos buscar essa felicidade. E então nós a encontraremos. Então esse salmo, ele nos ensina o caminho para encontrarmos essa felicidade. Eu quero trazer nessa noite 3 lições acerca desse salmo. A primeira delas, no caminho para encontrar a verdadeira felicidade, nesse caminho que nós trilhamos, nós precisamos começar fazendo uma coisa. Nós precisamos considerar a escolha certa. Olhe novamente para os versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem, isto é, feliz, muito feliz. É isso que significa essa expressão, ashirei, no hebraico. Feliz, muito feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então note que nesses 2 versos iniciais, 2 caminhos são apresentados, 2 opções, e você tem que escolher uma delas. E é interessante, irmãos, porque a vida, ela é feita de escolhas. Nós escolhemos o curso que vamos fazer, escolhemos com quem vamos casar, escolhemos onde vamos congregar, escolhemos onde vamos viver. A vida é feita de escolhas. Não foi isso que Deus fez com Adão e Eva lá no paraíso? Adão, você quer viver? Coma de tudo, menos do fruto dessa árvore. Agora, se você comer, você morre. Perceba que Deus coloca escolhas diante de nós. Então, o que o salmista está dizendo é, você quer ser feliz? Então, deixa eu me mostrar primeiro o que você não pode fazer para que você seja feliz. Então, ele começa com o aspecto negativo, o que você não deve fazer. Eu quero que você perceba que ele coloca diante de nós 3 coisas que nós não devemos fazer. E essas coisas são graduais. Negativamente graduais. A primeira coisa que nós não devemos fazer, não devemos andar no conselho dos ímpios. A segunda coisa, não devemos nos deter, não devemos parar no caminho dos pecadores. E a terceira coisa, não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Eu quero dar uma breve explicação sobre cada um desses termos. Não andar no conselho dos ímpios significa não dar ouvidos aos conselhos, aquilo que eles dizem. Agora note, nem todo conselho de um ímpio é ruim. Você vai no médico e ele diz assim, olha, o seu problema aqui é uma dor de garganta, toma aqui uma amoxicilina por 10, 15 dias e resolve o problema. É bom conselho.
Você vai a um advogado, está com um problema na justiça, ele te orienta e te ajuda a ganhar a causa. É um bom conselho. Você vai a um mecânico e ele diz assim, olha, faz isso, isso, e vai resolver o problema do teu carro. Então, há conselhos bons vindo dos ímpios. Mas quando ele fala para não ouvir o conselho dos ímpios, ele está falando em relação às coisas que são espirituais. Por exemplo, eu estou com um problema no meu casamento. Eu vou procurar o meu vizinho que é ímpio, que não sabe nada das escrituras para me orientar como eu devo reagir aos problemas do meu casamento? É isso que eu vou fazer? Eu vou abrir a revista, aquela revista de família, e ver como as coisas funcionam? Eu vou abrir um horóscopo e ver como as coisas deverão ser? Não! Ou eu vou assistir um programa daqueles de 2 horas, 3 horas da tarde, não tem aquele programa de família que eles levam as pessoas lá para quebrar o pau? É isso que eu vou assistir para resolver os meus problemas? Evidentemente que não. Aliás, você está com um problema no casamento, chega assim para o ímpio e fala assim, rapaz, estou com um problemão. Sabe aquele cara que almoça com você no trabalho, né? Ele fala assim, cara, termina logo. Cara, você tem que ser feliz, vai para outra, parte para outra. Por quê? Porque ele não tem o padrão das escrituras. A mente dele não é guiada pela palavra. Então o que o salmista está dizendo, cara, você quer ser feliz? Não ouça o conselho dos ímpios. Não ouça. Senão você vai se dar mal. Segunda coisa, se você quer ser feliz, não se detenha no caminho dos pecadores. O que significa se deter? Traduzindo, não pare. Parar aqui significa não imitar. Você quer ser feliz? Não imite o que eles fazem. Agora, perceba que existe um passo natural. Você ouve o conselho, essa é a primeira coisa. Depois você imita. Não é assim que as crianças fazem? Elas te ouvem e depois elas usam contra você. Mas pai, outro dia você disse tal coisa. Porque ela guardou. E ela vai te imitar exatamente aquilo que você faz. É assim que é. E o que o salmista está dizendo é, não imite os ímpios. Por quê? Porque quando a gente caminha com eles, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Em relacionamento não existe neutralidade. Ou você está lá e você influencia, ou você vai receber influência. Esse é o caminho sempre. Não tem um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és? Não é isso que diz a Bíblia? Mas agora eu vou dar um ditado bíblico. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, como é que você corrompe a sua atitude? Conversa. Sabe aquela conversa de final de trabalho, de almoço, com um amigo da faculdade? Aquela gente que não teme a Deus? É assim que começa a queda, ouvindo as pessoas. Pastor, o senhor está dizendo que agora eu não tenho que me relacionar com ninguém que é ímpio? Não. Porque senão eu teria que dizer para você, saia do mundo, né? Não tem como, o meu barbeiro é ímpio. As pessoas aqui do Sacolão, não sei todas, mas muita gente ela é ímpia. O meu vizinho, aliás, os meus 3 vizinhos, eu acho que não são crentes. Aliás, eu tenho quase certeza. Mas eu não posso. Outro dia eu tomei café com um deles. E nós conversamos sempre, aquelas conversas de elevador e de porta. Eu não posso deixar de ter relacionamento com eles. Mas o que o salmista está dizendo é, cuidado para você não ouvir o que eles estão dizendo. Porque se você ouvi-los, você vai imitá-los. Você quer ser feliz? Não imite os ímpios. Terceira coisa, não se assentar na roda dos escarnecedores. O que significa isso? Significa que eu não posso nunca comer uma refeição com meu colega de trabalho que é ímpio? Não. Significa que eu não posso sentar do lado de uma pessoa que está lá no metrô, que eu não sei se é crente. Ou você é crente, se não for, opa, deixa eu sentar do lugar. Não é isso que ele está dizendo. Sentar-se aqui significa fazer parte. Abraçar aquele grupo como se fosse seu. Sentir-se parte dele. Você consegue perceber a progressão? Você quer ser feliz? Não ouça o conselho. Porque se você ouvir, você imita. E se você imitar, você sente parte. Então não ouça, não imite e não se sinta parte daquele grupo. É isso que o salmista está dizendo. Eu volto a dizer. Quando nós nos relacionamos com os ímpios, ou nós influenciamos, então somos sal e luz, ou nós nos deixamos influenciar. E a linha é muito tênue.
ela é muito perigosa. Então note que existe aqui uma progressão. O homem que deseja ser feliz, ele não anda, ele não para e ele não se assenta com os ímpios. Então ele não ouve os conselhos maus, ele não imita as más atitudes e ele não se sente parte daqueles que praticam coisas más. E sabe o que é interessante? Tudo começa com isso aqui, com ouvir. Então cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com a fonte de quem você tem ouvido. Deixa eu tentar exemplificar isso. Pense num garoto de 12 anos no colégio. Ele tem os amigos de sala, ele entra, está na 5ª série, 6ª série. Aí ele está conhecendo os amigos, aí ele começa a tomar lanche com os amigos. Aí os amigos assim para ele, cara, vamos cabular a aula. É cabular que fala, né? Vamos cabular a aula. Lá na minha terra é matar a aula. Vamos matar a aula hoje, vamos para o shopping. Lá na minha terra isso ainda não tem. Tá? Lá eles têm um lugar assim, que é só um andar, eles chamam de shopping, né? A gente vai lá, acha muito estranho isso. Mas vamos para o shopping, vamos matar uma aula. Aí você fala, não, cara, isso é errado. Aí no dia seguinte, vamos para o shopping. E quando você percebe, você fala assim, é verdade. Por que eu não iria para o shopping? E você vai. Depois de um tempo, aquilo que parecia muito errado, se torna uma coisa muito natural. E aí você começa a imitá-los no jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de andar, no jeito de se portar. E quando você menos percebe, você faz parte de uma gangue que cabula a aula, que pratica pequenos furtos, que usa coisas ilícitas, sem que os seus pais saibam. Tudo começou quando alguém disse assim, vamos para o shopping. E não foi assim que Satanás fez com Adão e Eva lá no paraíso? Ele não chegou com uma conversa mole? O que é que Deus falou para você? Pode comer que não vai morrer, não é isso? Não é assim? Tudo começa com uma conversa mole. É assim que casais adulteram, é assim que pessoas entram no mundo das drogas, é assim que as pessoas praticam furto, é assim, irmãos, tudo começa com o ouvir. Pois bem, nós já olhamos para a opção negativa. Agora vamos olhar para o outro lado da história, o outro lado da moeda. Vamos olhar para a opção positiva, que é o único caminho da felicidade. Então, qual é o contrário de não ouvir? Qual é o contrário de não parar e de não assentar-se com os ímpios? Qual é? É uma atitude completamente diferente, diametralmente oposta. Olha para o texto. Olha que coisa interessante. Olha como ele começa o versículo 2. Antes significa ao contrário disso, diferentemente disso. O prazer deste homem, a alegria deste homem, está onde, irmãos? Onde está, irmãos? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. O que significa lei aqui? A palavra lei no hebraico é a palavra Torá. E Torá era uma referência aos livros de Moisés, ao Pentateuco. Mas aqui não é. Torá aqui significa toda a lei de Deus. Lei, profetas e salmos. Como nós estamos na nova aliança, para nós Torá significa toda a Bíblia. Tudo aquilo que Deus escreveu é lei do Senhor para nós. Então, como é que nós devemos nos relacionar com esta lei? De duas maneiras. De duas maneiras. Veja só, a primeira delas, o salmista diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra prazer significa deleite, significa satisfação. E olha que coisa interessante. Essa palavra hebraica é a mesma palavra usada para um ato conjugal. Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala que alguém sentia alegria de estar com a sua esposa, conjugalmente falando, é a mesma palavra. O sentido dela é o sentido de satisfação, de alegria, de estar plenamente satisfeito. Então o salmista está dizendo assim, olha, pense numa coisa que você gosta muito. Pense quando você se senta para tomar aquela refeição, para comer aquele churrasco, aquela feijoada, aquela pizza 4 queijos. Deixa eu parar por aqui. Esse horário não é muito propício. Pense numa coisa que te dá prazer, ou sentar à beira de uma praia, ali na areia,
num dia de calor, sentindo aquele vento soprando assim. E você tomando uma água de coco e olhando para aquele mar lindo de São Sebastião. Você consegue imaginar isso? Isso não te dá prazer? Isso me dá muito prazer. O que o salmista está dizendo é, deleitar-se na lei do Senhor tem que ser algo prazeroso para nós. Ou seja, não pode ser um peso. Deixa eu ler aqui o meu capítulo de hoje. Deixa eu fazer aqui minha devocional. Aí você lê assim, 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. E você lê aquilo de maneira mecânica. Aí você fala, mas parece que Deus não falou comigo. Deus sempre fala. É você que não estava se deleitando. Tem dia que a comida é boa, mas parece que a gente não se deleita, não é? Porque não tem fome. E tem dias que a comida é tão simples, é arroz, feijão, aquele ovo frito, ou aquela carne moída bem temperada. E aí você fala, meu Deus, é a melhor comida do mundo. Por quê? Porque existe um deleite. A Bíblia, a leitura da Bíblia tem que ser para o crente esse deleite. Tem que ser para a gente esse prazer de sentar-se numa mesa e comer uma pizza 4 queijos. Se você preferir uma outra, tem que ser um prazer, um deleite e nunca um peso. A segunda maneira de nós nos relacionarmos com essa lei, diz o texto, é meditando nela. Olha que coisa interessante. Em muitas culturas, a ideia de meditação é aquela coisa meio zen. Sabe que você fecha os olhos, cruza as pernas, né? Junta aqui as suas mãos, aí o professor diz assim, agora respire fundo. Aí ele diz assim para você, agora não pense em nada. Há como não pensar em nada? É impossível. Olha, coloque tudo para fora. Não é impossível isso. Não pensar não faz sentido. Porque nós pensamos até dormindo. Não há como. A ideia deles é, você precisa se esvaziar de si mesmo. O dia que nós nos esvaziarmos de nós mesmos, nós deixaremos de ser nós mesmos. Porque é impossível. Não há como tirar a essência. Então o que significa meditação biblicamente falando? A meditação bíblica é o contrário. É o ato de você encher-se. É colocar dentro de si aquilo que deve ser colocado. Então o que o salmista está dizendo? Olha, você quer ser alguém feliz? Então deleite-se neste livro e coloque-o para dentro. Encha-se dele. Não é isso que Paulo falou? Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o ponto. Meus irmãos, há muitas maneiras de nós meditarmos. Nós podemos meditar no sermão que ouvimos, na aula. Nós podemos meditar naquilo que nós lemos pela manhã, naquelas devocionais que, gentilmente, o presbítero Valmir nos manda até quando ele está de férias, ele manda, né, Valmir? Pode chegar às 9, mas chega, né, Valmir? Sempre chega. Está lá, aquelas devocionais. A gente medita lendo o pão diário, o nosso cada dia. A gente medita lendo a palavra de Deus. Eu gosto de ler sempre um livro do Antigo, um livro do Novo, mas gosto de ler 2 ou 3 salmos. Eu acho isso fantástico. Nós podemos meditar de manhã, meditamos durante o dia, meditamos à noite, meditamos de madrugada quando nós perdemos o sono. Ao invés de você perder o sono e ir lá ligar a sua televisão numa Netflix, naquelas porcarias muitas vezes da madrugada, vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra, vai encher o seu coração com as verdades do alto. Há muitos temas nos quais nós podemos meditar. Nós podemos meditar nos atributos de Deus, na santidade, na grandeza, na misericórdia, no amor, na compaixão, na justiça, na santidade e assim por diante. Nós podemos meditar na obra de Cristo. Nós podemos meditar na nossa salvação. Nós podemos meditar na volta de Cristo. Olha quantas coisas nós podemos meditar. E meditar, você pode fazer isso a qualquer tempo. Num ônibus, naquele metrô cheio, do Carrão para a Sé. No trânsito. Você pode colocar um louvor e meditar a palavra de Deus cantada. Quando eu estou no trânsito, eu sempre coloco uma pregação para eu alimentar o meu coração.
Eu vou para o seminário, eu vou para o Mackenzie, ouvindo pregações, louvores que edificam. Todo dia de manhã eu coloco o mesmo CD para as minhas filhas ouvirem. Outro dia a Ana Maria falou, mas pai, sempre esse? Não dá para ser outro? Eu falei, tá bom, hoje a gente muda, amanhã a gente volta. Mas você está inculcando no coração das crianças a palavra de Deus. Então, o meditar é algo que alimenta a nossa alma. É algo que nos prepara para os desafios. Agora, se você começar o seu dia assistindo o Datena, como é que você imagina que vai ser o seu dia? Corta para o capitão, amigo, não é isso que ele fala lá? Imagina você começar com aquele negócio, morreu fulano, tomou 10 tiros. Olha o que você está alimentando. Ou você vai dormir assistindo esses programas. Como é que você acha que vai ser a sua noite? O que você acha que você vai pensar, refletir? Você é aquilo que você pensa, e não o contrário. Você é aquilo que você pensa. E o que o salmista está dizendo? Você quer ser feliz? Não, não, não. Mas medite e se deleite na palavra do Senhor. Quando Deus chamou Josué, depois da morte de Moisés, Deus falou assim, Josué, vem cá, vou te dar uma grande missão, você vai guiar o povo na conquista da terra. Aí Deus falou assim para Josué, Josué, vai lá na banca e compra um livro de autoajuda, foi isso que ele disse? Olhe para dentro de si, busque forças em si mesmo, Josué, é isso que Deus disse? Não! O que é que Deus falou para Josué? Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. E qual foi o resultado? Então, serás próspero e serás bem-sucedido. Você quer ser um cristão abençoado por Deus? Não tem segredo. Está aqui. Não tem mágica, não tem botão, não tem livro de autoajuda, não tem terapia que resolva. A felicidade se encontra aqui, irmãos, nesse livro. Está escrito. Leia, medite, pratique. Esse é o caminho. Você quer ser um homem feliz? Você quer ser uma mulher feliz, um jovem, uma criança feliz? Não ouça os ímpios. Não imite os ímpios. Não se torne um deles. Mas sinta prazer e medite na lei do Senhor. Esse é o caminho. É isso que você tem feito? É isso que você tem praticado como crente? Segunda verdade. Versículos 3 e 4. Então, no caminho para a felicidade, a primeira coisa que tem que fazer, faz a escolha certa. Considere a escolha certa. A e B. Segundo passo para você encontrar a felicidade. Considere as diferenças entre as suas escolhas. Olha para o texto. Ele diz assim, o ele está se referindo àquele que escolheu o verso 2. Então, esse que escolheu o verso 2, ele é como? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que é que o salmista faz então? Ele fala assim, olha, você tem duas opções. Se você escolher essa aqui, eu já vou mostrar o caminho. Mas se você escolher a opção 2, que é meditar na lei do Senhor, então o que você vai produzir na sua vida é isso. Então aqui o salmista ele toma uma figura que é a figura de uma árvore. Uma árvore plantada junto à corrente de águas. Vamos pensar um pouquinho. Toda árvore, para ser verde e dar frutos, ela precisa primeiro estar plantada, ela precisa ter raízes bem solidificadas na terra, e ela precisa ser regada, ou com água por cima, sobre o solo, ou no subsolo. Ela precisa de água. Só assim ela vai ser verde, só assim ela vai dar frutos. E o que o salmista está dizendo é, você quer ser alguém feliz? Se você então amar a lei de Deus, se deleitar nela, você vai ser comparado então a esse homem, ou essa árvore, que está plantada junto a uma corrente de águas. E veja que o termo é plural.
Isso significa águas abundantes. Muita água. E essa árvore, uma vez plantada e regada, ela pode enfrentar o sol escaldante, ela pode enfrentar os ventos fortes, ela pode enfrentar o ataque dos fungos, mas ela vai ficar lá. Isso significa que o crente que tem a palavra do Senhor como a sua fonte de alegria, ele não está livre de lutas. Ele não está livre de provações e dificuldades. Não está. Mas ele sabe que a sua fonte de alegria não está nos seus bens, não está no seu trabalho, não está na sua saúde, mas está na palavra do Senhor. Não foi isso que Paulo disse lá para a igreja de Filipos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a nossa fonte de alegria não está nas coisas desse mundo, mas está numa fonte que jorra para a vida eterna. E veja o final do versículo 3. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu sei que o pessoal da teologia da prosperidade pega esse texto aqui, né? E fala, tá vendo aí, ó? Olha aí. Riqueza, bens. Não, não é nada disso. O contexto do Salmo não nos ensina isso. A prosperidade aqui, a riqueza aqui, está falando de riqueza espiritual, de uma vida abundante espiritualmente na presença de Deus, uma vida vitoriosa sobre o pecado, uma vida de mais consagração, de mais relacionamento, de mais profundidade com Deus. Essa é a grande riqueza que o crente recebe quando ele ama a palavra do Senhor. Você já ouviu a história daquele hino 108? Sou feliz com Jesus. Lembra da história dele? Horácio Gates Spafford, um homem de negócios que perdeu quase tudo num incêndio em Chicago, perdeu um filho. Depois ele quis tirar um tempo de férias, mandou primeiro a esposa para a Europa com as 4 filhas. E lá no meio do Atlântico, o seu navio teve um acidente, naufragou. E em 12 minutos ele perdeu as 4 filhas. E quando a mulher chegou no país de Gales, mandou um telégrafo dizendo assim, fui salva, porém só. Imediatamente Horácio tomou um navio em direção à Europa para sepultar as filhas. E passando justamente pelo local do acidente, do naufrágio, ele escreveu esse hino belíssimo que nós cantamos. Ele fala, eu posso perder todas as coisas, posso perder os meus bens, absolutamente tudo, mas eu sou feliz com Jesus. É interessante porque na letra original em inglês, ele escreveu, na verdade, uma letra, e o compositor, aquele que metrificou, foi outro. Mas lá no refrão, em inglês assim, está tudo bem com a minha alma. Eu posso enfrentar todas essas intempéries da vida, mas está tudo bem com a minha alma. E por quê? Porque a fonte de alegria de Horácio Gates Spafford não estava nem mesmo na sua família, mas estava no Senhor que lhe deu a família. Meu querido irmão, você quer ser realmente feliz? Você precisa ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus vem e fala assim, eu sou a água da vida. E aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E rios de água viva fluirão do seu ventre. E lá no livro do Apocalipse ele diz assim, eu sou a fonte da água da vida. E todo aquele que está ligado a mim, em João capítulo 15, produzirá muitos frutos. Então, não existe um outro modo, um outro meio de nós encontrarmos a verdadeira felicidade fora de Cristo. Drogas não te dão felicidade, te dão prazer momentâneo, mas não felicidade. Dinheiro te dá prazer momentâneo, mas não felicidade. Beleza pode trazer contentamento, mas não nos dá felicidade. Viagens, lugares podem nos dar prazer momentâneo, mas não felicidade. Uma roupa de marca pode nos deixar assim bonitos e as pessoas elogiarem, mas não traz felicidade. Porque a verdadeira felicidade, ela só pode ser encontrada
na pessoa maravilhosa de Cristo. Agora deixe-me mostrar o contraste disso tudo, que é gritante, não é? Olha o verso 4. Os ímpios não são assim, quer dizer, o contrário, justamente o contrário. Como é que os ímpios são? Eles são como a palha que o vento dispersa. A imagem aqui do salmista é alguém debulhando, né, ou joirando o trigo. Ele pega lá o trigo numa peneira, aí ele vai fazendo isso aqui, igual as nossos avós faziam na roça, pegavam feijão, e a gente chamava aquilo de abanar feijão, e você pega aquilo e vai fazendo assim para o alto, para separar o grão, que é o trigo, da palha. E na medida em que você jogava o trigo para o alto, o vento batia e dispersava a palha. Por isso que ele está dizendo, o ímpio é completamente diferente desse homem do versículo 3. O homem do versículo 3, ele é como árvore que está plantada. As folhagens são verdes, ele produz frutos. E o ímpio? O ímpio é como uma palha. Para que serve a palha? Para nada. O vento bate, a palha vai para um lado, ela vai para o outro, e não serve para absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu pergunto a você nessa noite, que frutos você tem colhido em sua vida? Você é como uma árvore ou você é como uma palha? Você é como uma árvore nutrida, viçosa, produtiva? Agora, se você é um crente e está vivendo como uma palha, uma árvore, e vivendo como uma palha, alguma coisa está errada na sua vida, concorda? Que você não pode ser uma árvore e viver como uma palha. Mas você pode ser uma palha hoje e viver como uma árvore, se você for de fato a Jesus Cristo e entregar a Ele a sua vida. Mas deixe-me caminhar para o meu terceiro e último ensino. Versículos 5 e 6. Duas opções. Considere duas opções. Considere as diferenças. Terceiro, para você encontrar a felicidade, considere os resultados. Veja onde as coisas vão terminar. Olhe para os versos 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você percebe que ele está fazendo um contraste o tempo todo? Versos 1 e 2 são um contraste entre aqueles que fazem aquilo que os ímpios fazem, entre aquele que medita e se deleita na lei do Senhor. O outro contraste, versos 3 e 4. Um é como uma árvore plantada, que produz muitos frutos, e o outro é como uma palha. Percebeu o contraste? Dois caminhos, duas coisas distintas, e agora dois finais completamente diferentes. Percebe isso? Duas opções, duas coisas colocadas lado a lado, duas comparações, e então os dois finais, os dois resultados. E como é que ele começa agora? Ele começa falando do perverso. Ele terminou falando do perverso, do ímpio no verso 4, e agora ele continua falando desse ímpio. E ele diz assim, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Por isso por quê? Ele está dizendo assim, por que esses ímpios escolheram o caminho da impiedade? Por isso, pelo fato deles serem como uma palha que o vento dispersa, leva de um lado para o outro, qual é o seu final? Olhe para o texto. Eles não prevalecerão no dia do juízo. O que significa aqui prevalecer? Literalmente traduzido do hebraico significa, eles não ficarão em pé. Eles não ficarão em pé. E por quê? Porque eles não têm onde se apoiar. Eles não têm. Eles são fracos. Lembra, eles são como uma palha. Uma palha não tem onde se apoiar. Ela está aqui, o vento sopra, ela cai, o vento sopra de novo e ela vai para outro lugar, e assim ela vai indo de lugar em lugar. E o que o salmista está dizendo, ó, se você for como uma palha, você não vai ficar em pé. Você não vai prevalecer num dia de juízo. Esse dia de juízo, na cabeça dos judeus, fazia parte da sua teologia. Haveria um dia em que Deus julgaria o mundo.
que Deus se assentaria no seu trono para dar a retribuição a cada um. E o que ele está dizendo é, se você for como uma palha, você não vai prevalecer. E pior, o texto ainda diz, nem vão ter lugar na congregação dos justos. Ou seja, você vai ser separado daqueles que são como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Muitas vezes, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes, nós olhamos a prosperidade, não é? A felicidade dos ímpios. E a gente não sente às vezes uma inveja, né? Você fala assim, poxa vida, aquele cara é um ímpio miserável, mas o cara tem uma casa boa, um carro bom, ganha bem. Parece que tudo vai bem na vida dele. Você nunca sentiu isso? Eu confesso que eu já senti. Várias vezes. E teve gente na Bíblia que também sentiu, viu? Lá no Salmo 37 e lá no Salmo 73. O salmista fala assim, quase escorreguei quando eu comecei a olhar para o ímpio. Senti inveja deles. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá no dia do juízo, a máscara do ímpio vai cair. O verniz será removido. E tudo que ele vai ser é apenas uma palha. Nada. E Deus vai falar assim, tá vendo? Como era o ímpio? Não passa de uma palha. E note que o texto termina dizendo assim, olha só, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tudo aquilo que eles construíram, tudo aquilo que eles ganharam, toda a fama, todo o dinheiro, tudo não vai passar de um nada. O caminho do ímpio vai ser destruído, as suas obras. Como uma casa de feno, de palha, que é queimada do início ao fim. E do outro lado, onde está o contraste? Olha o versículo de número 5. Ou melhor, o versículo 6. Então, de um lado, eles assim, não, o ímpio não vai prevalecer. Mas do outro lado, o Senhor conhece o caminho dos justos. No dia do juízo, Deus vai olhar para o justo, para o seu servo, aquele que amou a sua lei, aquele que meditou na sua lei, que amou o Senhor da lei. E Deus vai falar assim, esse eu conheço. Só que conhecer aqui, no hebraico, eu não significa conhecer de saber alguma coisa, mas significa conhecer de relacionamento. Eu conheço a minha esposa, eu sei quem é a Michele, eu sei as virtudes da minha esposa e também sei os defeitos da minha esposa, porque eu convivo com ela entre namoro, noivado e casamento quase 20 anos. Eu sei do que ela gosta, do que ela não gosta, eu sei quando eu faço coisa errada, eu sei que ela vai torcer o nariz, porque eu conheço a minha mulher, assim como eu conheço os meus filhos. E o que o salmista está dizendo é, lá no dia do juízo, Deus vai olhar para cada um, vai assim, esse eu conheço, esse eu não conheço. Quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo fala assim, Timóteo, os últimos dias serão terríveis, os homens vão fazer de tudo, mas fique tranquilo, porque Deus tem um selo e o selo é este, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E olha que coisa interessante, qual é a palavra que o salmista usa para isso no versículo 6? É a palavra Senhor. Senhor aqui é o nome pactual de Yahvé, é o nome pactual do Deus da aliança. Ele está dizendo assim, eu tenho aliança com Ele, eu conheço aquela pessoa, eu sei que ela amou a minha lei, porque me amou de todo o seu coração. Meu querido irmão, que fim você espera para a sua vida? Que fim? Qual é o destino que você almeja? Você deseja estar entre a congregação dos justos? Daqueles que foram salvos, remidos e perdoados pelo sangue de Cristo? Ou você deseja que Cristo te olhe naquele dia e diga assim, apartai-vos de mim, malditos? Não vos conheço. Não vos conheço. Qual é o fim que você almeja? O fim que você almeja depende da escolha que você faz agora. Lembra da escolha? Escolha, diferenças e final. A vida é feita de escolhas. Qual é a escolha que você deseja fazer?
Deixe-me concluir o meu sermão. O que é que nós aprendemos aqui? E eu vou resumir isso de maneira muito breve. Que no caminho para nós encontrarmos a verdadeira felicidade, nós precisamos primeiro considerar fazer a escolha certa. Se você fizer a escolha errada, o final vai ser errado. Segundo, é preciso considerar as diferenças. Olhe para um lado e olhe para o outro. Árvore e palha. É preciso considerar os resultados. É preciso considerar. Eu oro de todo o meu coração para que você escolha andar com Cristo. Para que você escolha imitar a Cristo. Para que você escolha ser um discípulo de Cristo. Eu oro para que você seja não só um ouvinte, mas um praticante da palavra. Eu oro para que quando vierem as provações, você permaneça firme na palavra do Senhor. Mas eu também oro para que você nunca queira viver como uma palha seca. Não como uma palha, mas como uma árvore viçosa. Eu quero concluir respondendo as perguntas que eu fiz lá no começo. Você quer ser feliz? Eu creio que sim. O que é a verdadeira felicidade? A palavra. E a terceira pergunta: como podemos encontrar a verdadeira felicidade? Em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira e única fonte de felicidade. Você quer ser feliz? Vá a Cristo. Você será feliz eternamente. Amém. Bondoso Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração nesta noite. De tal maneira, Senhor, que pessoas aqui nesta noite façam a escolha certa. Escolham estar ao lado de Cristo, a caminhar com Ele, a ouvir a Sua palavra e praticá-la. Quem sabe, ó Deus, haja crentes aqui que são uma árvore, mas estão vivendo como palhas. Estão sendo dispersas de vento em vento, porque estão longe do Senhor. Se esqueceram de meditar na Tua palavra, de se deleitar nela. Que nessa noite, Senhor, o Senhor traga uma consciência muito profunda de que eles são filhos do Senhor e que, portanto, devem amar a Tua lei e obedecê-la a cada dia. Mas quem sabe, Senhor, nessa noite, haja pessoas aqui que ainda estão buscando, Senhor, a verdadeira felicidade. Estão vivendo como palha de um lado para o outro, de igreja em igreja, de lugar em lugar. Que nesta noite essas pessoas se decidam por Cristo Jesus. Que nessa noite essas pessoas possam ir a Ele, arrependidas dos seus pecados, e confessar o Teu Filho como único e suficiente Salvador. Para a glória